Ô, meus queridos, vamos começar aqui a corrigir os exercícios, página 84, tá? Aqui, pessoal, é para vocês simplesmente observarem qual é a dimensão no exercício 1, qual é a dimensão desses objetos, ó. Toma cuidado aqui, pessoal, na moeda, tá? Porque a moeda, ela começa no zero lá e vai até aonde, ó? Ó, vamos usar aqui a outra regra para medir, ó. Aproximadamente, pessoal, dá o quê? Dá um pouquinho mais que 2,5. Então, ele colocou aqui aproximadamente, ó, você pode colocar esse símbolo aqui, 2,55 centímetros, tá? É aproximado, tá, pessoal? Olha o outro lá, o chaveirinho, ó. Então, vem daqui até esse pedacinho lá, ó. Não é bem 6, tá, pessoal? Não é bem 6. Então, eu posso colocar aproximadamente quanto? 5,85, 5,90, tá? É um valor aproximado, tá? Não é um valor exato aqui, tá? Agora, pessoal, ali está falando para vocês verem o peso, a massa corporal da pessoa aqui. Ele colocou o relógio da balança aqui, ele manda você olhar. Mais ou menos, pessoal, dá aproximado aqui 77 quilogramas, tá? Aproximado, tá? Se olhando a balança ali, ela está mais ou menos no 77, tudo bem? Essa é a primeira parte, tá? Na página 85, pessoal, ele fala para vocês sobre uma questão de medicamento, né? Fala a proporção do medicamento aqui. Então ele fala para vocês na tabela, ó. Crianças de 6 a 12 anos, o que acontece? A substância, a cápsula do medicamento, tem 50 miligramas a cada 6 horas ou 8 horas, não excedendo um total de 150 miligramas, ou seja, 3 cápsulas desse medicamento por dia, né, 24 horas. No adulto e crianças acima de 12 anos, pessoal, o que acontece? Eu posso colocar uma ou duas cápsulas de uma vez só, sabe? De cada 4 a 6 horas, não excedendo 400 miligramas, tá? 8 cápsulas por dia que eu posso tomar, certo? E daí ele fala assim para vocês embaixo, aqui tem uma observaçãozinha, que a dose baseada é aproximadamente 1,25 gramas desse medicamento por quilo de peso corporal, ou seja, por comprimido, né, pessoal? Cada comprimido pode ter aproximadamente 1,2 miligramas por quilo de peso corporal, né? Daí ele pede na letra A para vocês o que, ó? De acordo com as informações, para uma criança de 10 anos, determine quanto de remédio em mg essa pessoa irá consumir ao consumir 3 cápsulas, segundo a tabela. Pessoal, olha aqui, ó. 3 cápsulas, cada cápsula ele fala o quê? Que tem quanto? Tem 150 mg. Então, se ele fala que é 3 cápsulas, eu faço 3 vezes 50, eu vou encontrar o quê? 150 mg, miligramas, tá? Então, uma pessoa, no caso aqui, uma criança de 10 anos, no máximo, ela pode, tomando essas 3 cápsulas, ela pode consumir 150 mg, tá? Daí ele pergunta na letra B, pessoal. Ao final, na observação ali, supondo que a criança tenha 32 quilos, uma criança de 10 anos tenha 32 quilos, de acordo com o peso e com a observação no final da tabela, determina a quantidade máxima de remédio permitido para essa pessoa tomar. Então, pessoal, vamos lá, ó. Observando lá, na primeira, o que você fez? Ó, de acordo com informações para uma criança de 10 anos, determine quanto de remédio em miligramas essa pessoa tomará ao consumir 3 cápsulas. Então, ó, ao consumir 3 cápsulas, a criança de 10 anos toma 150 mg. Agora, uma criança usando a observação ali, ele fala que são 32 quilos e 1,5 mg por quilo. Então, vou fazer o quê? 32 vezes 1,25 mg, ó, 32 vezes 1,25, eu vou encontrar o quê? Vou encontrar 40 miligramas, ó. Então, uma cápsula de comprimido para pessoa, uma cápsula, ó, uma cápsula. Uma cápsula de medicamento tem que ter o quê? 40 mg. Então, se a criança tomar 3 cápsulas, vai tomar quanto? Ela vai tomar 120 mg. Então, observando aqui a observação, olhando a observação da tabela aqui, o que acontece? Uma criança, ela pode tomar quantas? 120 miligramas, tá? Diferente dela tomar as 3 cápsulas. Então, cada cápsula dela seria 40, na verdade, de acordo com o peso dela, tá? Então, o que ele fala aqui pra gente nascer, pessoal? Os valores deram iguais? Não. Os valores não deram iguais.
Daí ele pede para você concluir o quê? Pessoal, o que acontece? Existe uma margem de erro no medicamento, porque aqui, pessoal, é como se fosse, por exemplo, você comprar na farmácia. O medicamento lá na farmácia, o que acontece? Quando deu 150, para toda criança lá, não importa o peso, ela vai ter o quê? 50 mg. Não importando o peso, vai ter 50 mg. Aqui é como se fosse manipular o medicamento. Então, uma criança que tem 32 quilos de 10 anos, porque tem criança de 10 anos que não tem 32, tem mais, tem menos. Uma criança de 32 quilos, ela pode tomar quanto? 40 mg. Então tem uma diferença entre essa medicação. Então existe uma margem de erro no medicamento, tá? Existe uma diferença entre a metragem aqui do medicamento, a concentração dele. Tem uma margem de erro nessa concentração, tudo bem? Vamos lá para a próxima, pessoal. Número 3 aqui é para vocês observarem o termômetro aqui, pessoal. Eu tenho 3 termômetros, né? Que eles estão dizendo aqui que o termômetro na temperatura corporal ideal, pessoal, seria 36,5 graus, tá? Então ele fala aqui para vocês, ó, que de 36 até 37,5 eu tenho a temperatura normal. Menos de 35 graus eu tenho a hipotermia, que é o caso que você vai estar, o corpo está perdendo calor, né? Quando a temperatura varia de 3,6 a 3,9 a 39,5, eu tenho febre. Quando eu tenho a temperatura variando de 39,6 a 41, é uma febre alta. E quando eu tenho mais de 41 graus, 41 ou mais, eu tenho a hipertermia, que você está com o corpo muito quente, né? Daí ele pede aqui para vocês observarem aqui quais são as situações que estão representadas nesses termômetros. No primeiro aqui, pessoal, a temperatura ela está mais ou menos aqui no 39,5, ó. No primeiro termômetro aqui, 39,5. 39,5 é o quê? Febre, tá? Então, no primeiro aqui seria febre. Na B, pessoal, observando lá o termômetro, ela está mais ou menos, ó, saiu dos 5, mais ou menos um 39,7, ó. 39,7 graus. Isso aqui, observando lá, já é febre alta. É febre alta, tá? Já é febre alta. Na letra C, tá em 41, alguma coisa. Vou colocar 41,2. 41,2 graus. Esqueci de colocar o símbolo de graus aqui, tá, pessoal? Celsius. 41,2. 41,2 é mais que 41, então já é hipertermia. A hipertermia aqui, tá? E na D, pessoal, eu tô com a temperatura mais ou menos num 37,3 graus, tá? 37,3 graus Celsius. 37,3, ó, tá entre 36 e 37,5, então tá normal. Tudo bem? Na 4, pessoal, vocês vão elaborar um exercício, isso é critério de vocês, sobre algumas grandezas de medida que estão inseridas no nosso cotidiano. Você pode fazer, por exemplo, pessoal, o carro do meu pai, ele gasta, ele usa de combustível, ele faz um litro de gasolina, ele faz 10 quilômetros. Eu vou fazer uma viagem de 100 quilômetros. Quantos litros de gasolina eu vou precisar colocar no tanque para que não acabe a gasolina até eu chegar na cidade? Ou na viagem que eu vou fazer, tudo bem? Isso é critério de vocês, é um problema que envolva alguma unidade de medida. Pode ser temperatura, pode ser litro, pode ser metro, quilômetro, tá? Fica a critério de vocês, tudo bem? Vou mudar aqui, pessoal, para a página 89, onde a gente vai fazer os exercícios aqui, tá? Na página 89, pessoal, ele pede para vocês calcularem volume. Volume, lembre-se que são 3 dimensões. Eu vou ter o comprimento, a largura e a altura, tá? Então, na primeira aqui temos, ó, uma caixa de presentes tem forma de um paralelepípedo, ou seja, uma figura retangular. Com dimensões de 30 de comprimento, 30 centímetros, 17 de largura e 14 de altura. O que vocês vão fazer aqui? Vocês vão fazer o volume. O que é o volume? Eu vou multiplicar o comprimento, que é 30, vezes a minha largura, que é 17, vezes a minha altura, que é 14. 30 vezes 17 vezes 14, eu vou encontrar um volume de 7.140, tá? 7.140 o quê, pessoal? Quantas vezes eu repeti os centímetros? 1, 2, 3, então vai ser centímetros cúbicos, ok? Então tem 7.140 centímetros cúbicos, certo?
Número 2, pessoal. Qual é o volume desse sólido aqui? Ó? Ele fala que tem a altura de 1,2, tem nossa largura de 3,5 e o nosso comprimento de 8 centímetros. Metros, desculpe. Então, vocês vão fazer, volume vai ser 8 metros vezes 3,5 metros vezes 1,2 metros. Fazendo a multiplicação, vou encontrar um volume de 33,6 metros cúbicos, tá? Não esquece da unidade de medida aqui ao cubo, certo? Número 3 lá, pessoal, fala assim para vocês, ó. Um tijolo baiano de 6 furos possui dimensão de 9, 14 e 13. Qual é o volume dessa unidade? Pessoal, a mesma coisa, vamos fazer volume 9 centímetros vezes 14 centímetros vezes 19 centímetros, tá? Fazendo a multiplicação, vou encontrar 2.394 centímetros cúbicos, tá? Bem simples, tá, pessoal? Largura vezes altura vezes comprimento, tudo bem? 4. Comprei um painel para a sala de estar, no qual a região para colocar o televisor possui 1,1 metros de comprimento, 70 centímetros de altura e 5 centímetros de profundidade. Qual é o volume destinado? Só toma cuidado nesse exercício 4 aqui, porque eu não tenho mesmas medidas. Eu tenho metros, centímetros, são duas medidas diferentes. Então, ou eu converto o centímetro em metro ou o metro em centímetro. Como eu tenho duas medidas já em centímetro, eu vou converter o metro em centímetros. 1 metro, pessoal, tem quantos centímetros? Vocês lembram lá? 1 metro tem 100 centímetros. E 1,1 metro tem quanto, pessoal? Tem 100 centímetros mais 10 centímetros. Por quê, pessoal? Porque, ó, é 1 mais 0,1, certo? Ou 0,10. Então, são 100 mais 10, então tem 110 centímetros. Logo, eu vou fazer o quê, pessoal? Vou fazer o volume, vai ser 110 centímetros vezes 70 centímetros vezes, desculpe, tá, pessoal? Volume é 110 centímetros vezes 70 centímetros vezes 5 centímetros. Fazendo a multiplicação, vou encontrar que o nosso volume tenha exatamente 38.500 centímetros cúbicos, tá? Essa é a nossa resposta aqui para o exercício número 4, pessoal. Exercício, pessoal, número 5. Ele fala, ó, qual é o volume de maior... Desculpe, qual é o sólido de maior volume? Um cubo de aresta de 4 centímetros ou um paralelepípedo retângulo de dimensões 6, 4 e 2? Pessoal, toma cuidado aqui. Cubo de aresta, número 5, pessoal, cubo de aresta 4. Se ele tem aresta 4, pessoal, se é um cubo, todas as suas arestas são iguais. Aresta é lado, tá, pessoal? Então, no caso do volume do cubo, ó, eu tenho o quê? Eu tenho 6 de comprimento, 6 de largura e 6 de altura. Fazendo a multiplicação, o volume do meu cubo vai ser 64 metros cúbicos, tá? E agora o volume do paralelepípedo. O volume do paralelepípedo seria o quê? Seria 6 vezes 4 vezes 2, certo? Que é as dimensões que eu tenho lá. Dá 48 metros cúbicos. Daí eu pergunto para vocês, qual que é maior, pessoal? O cubo. O cubo tem 64 metros cúbicos, enquanto o paralelepípedo 48, tudo bem? 6, meus caros. Uma construtora precisa de 12 metros cúbicos de areia para terminar uma obra. Sabendo que as dimensões internas da carroceria de um caminhão são de comprimento 3,5 metros, largura 2 e altura 0,9, quantos caminhões seriam necessários para buscar essa quantidade aí, pessoal? Então vamos lá, vamos calcular primeiro o volume que cabe dentro da caçamba desse caminhão. O volume da caçamba ali seria 3,5 metros vezes 2 metros vezes 0,9 metros, certo? Fazendo os cálculos, eu vou encontrar 6,3 metros cúbicos. Então, em uma caçamba, eu consigo trazer
o volume de 6,3 metros. Quantos que eu preciso? Eu preciso de 12. 12 metros cúbicos. Quantas viagens, então, eu vou ter que fazer? 2, porque, ó, 2 vezes 6,3, eu vou encontrar 12,6 metros cúbicos. Então, eu vou precisar dar 2 viagens. Tá? Precisar dar 2 viagens de caminhão, certo? Vai passar um pouquinho, mas é melhor passar do que faltar, certo? Número 7 está lá. Um aquário possui 22 centímetros de comprimento, 10 de largura e a altura possui o dobro da medida da largura. Determine o volume. Pessoal, vamos determinar primeiro a altura. Ele fala que a altura é o dobro da medida da largura. Quanto que é a medida da largura? 10 centímetros. Então, a nossa altura vai ter 2 vezes 10, ou seja, 20 centímetros. Essa aqui é a nossa altura. Então, fazendo o volume, eu vou fazer o quê? 22, que é o comprimento, vezes a largura, que é 10, vezes a altura, que é 20. Que eu vou encontrar 4.440 centímetros cúbicos. Tudo bem? A 8, pessoal, é para vocês elaborarem um problema onde há o uso de medidas de volume. Ou seja, vocês vão fazer um probleminha, por exemplo, em casa tem uma caixa que tem 15 de altura, 12 de largura e 8 de profundidade, que é a largura lá. Daí o que acontece? Eu quero saber qual é o volume dele. Daí você vai desenhar a caixinha aqui para mim e vai fazer o cálculo do volume desse objeto que você escolheu. Não precisa ser uma caixinha, pode ser outra coisa, tá? Vocês vão escolher, mas que tem que trabalhar o volume, tá? Eu quero saber qual é o volume de água que tem na piscina da minha casa. Então você vai ver a medição lá da sua piscina lá e vai ver quanto de água cabe lá dentro. Eu quero saber qual é o volume que cabe dentro da sala da minha casa. É só você pegar as medidas da sala e fazer o cálculo do volume, tudo bem?